Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É sempre uma satisfação estar na casa do Senhor para louvá-lo, exaltar o seu santo e eterno nome. Hoje é mais um dia especial, porque é sempre especial estar na casa de Deus. É sempre especial poder adorar o seu nome, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós possamos nessa noite oferecer a Deus um culto, oferecer a Deus, como diz o apóstolo Paulo, um culto, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é oferecer o nosso tempo, que é oferecer, nos dedicando as coisas de Deus. Entendo que temos muitas coisas para fazer na nossa vida como um ser humano, coisas particulares, mas que nós possamos ter como prioridade para nossas vidas as coisas do Senhor, porque quando Ele teve que nos salvar, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Por isso nós devemos fazer o mesmo, oferecer a Deus o que de melhor temos para Ele, amém? Convido os irmãos para se colocar de pé e fazermos assim uma oração a Deus, agradecendo a Ele por tudo que tem feito em nossas vidas. Oremos. Soberano e eterno Pai, te agradeço, Deus, porque apesar das minhas limitações, apesar da minha fraqueza, Tu tens me dado forças para continuar na Tua presença. Muitas das vezes tropeçamos, muitas das vezes caímos e temos dificuldade, Senhor, de levantar. Mas eu tenho a certeza, Deus, que se hoje estou de pé, se hoje a Tua igreja está de pé, é porque Tu tem nos guardado a cada momento, a todos os minutos e segundos das nossas vidas. Por isso eu venho nesse momento, Deus, te pedir que continue nos ajudando, porque sozinho nós não podemos vencer as dificuldades e as lutas que irão tentar nos destruir, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, que nós possamos sentir a Tua presença aqui essa noite, que nós possamos, ó Deus, receber a Tua graça. Ser conosco, Deus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração, é que eu te peço e eu te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Convido os irmãos, de pé como estamos, a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 41, os versos 10 até o 13. O livro do profeta Isaías, o capítulo é o 40, versículos do 10 ao 13. 41. Todos acharam? Glória a Deus, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós nessa noite. Que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso protetor.
Ele nos promete que, independente dos inimigos se levantarem contra nós, a nossa proteção vem através dele. Que nós possamos, irmãos, acalmar os nossos corações, entendendo que nós temos do nosso lado o Deus eterno, que está a todo momento estendendo as suas mãos para nos abençoar e nos guardar. Então fique firme nessa palavra, porque ela é fiel e digna de toda a aceitação. Assim diz o apóstolo Paulo. A mensagem que eu trago essa noite para os irmãos, ela tem como título: o Deus que guerreia as nossas batalhas. É muito comum, em meio às adversidades da nossa vida, a gente pensar assim: aonde está Deus? E na maioria das vezes é quando nós estamos nos sentindo só. Alguns vêm dizer que esses momentos é quando Deus está em silêncio. É quando parece que realmente Deus nos deixou, como as pessoas usam a frase de dizer, ao Deus dará a própria sorte. Fica parecendo de que Deus, ele nos desamparou, porque olhamos para um lado e para o outro e não vemos realmente nada. Procuramos soluções e não achamos por onde nem sequer começar a trilhar. Eu tenho certeza que todo mundo um dia na vida, ou várias vezes durante a sua vida, passou por momentos parecidos, de que você olha para frente e você não vê saída, você acha que as coisas não têm solução. E isso não é para as pessoas que estão já idosas, mesmo os jovens, muitos já passaram por isso também. Eu quero mostrar para vocês nessa noite, usando como princípio para essa mensagem, algumas narrativas bíblicas, para que você possa entender que na verdade o nosso Deus, ele não nos deixou só. Nosso Deus, ele não nos desamparou. Mas o que acontece às vezes é que nós não sabemos como agir frente às lutas, frente às guerras, frente às dificuldades que nós temos que enfrentar. E aí muitas das vezes nós pensamos que basta somente orar, e alguns ainda nem isso faz. Eles pedem oração e acham que só isso é o suficiente. E eu quero falar com vocês duas historiazinhas e mostrar dentro do contexto dessa história como agirmos dentro das lutas, quando estivermos enfrentando uma batalha, porque a Bíblia vai me dizer e dizer a cada um de vocês que Deus, ele guerreia as nossas batalhas junto conosco. Você nunca está só na batalha, você nunca está desamparado. O que acontece é que nós acabamos não vendo a providência de Deus, porque estamos agindo de forma errada. A primeira coisa que temos que levar em consideração, irmãos, quando estivermos passando por dificuldades e uma luta, uma guerra na nossa vida, é que devemos entregar as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos problemas na mão do Senhor e descansar.
Salmo 37:5 vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega as suas lutas, entrega os seus problemas na mão de Deus e descanse. A partir do capítulo 18 do livro de 2 Reis, tem uma história bem interessante. Ela vai contar o seguinte, que o rei Senaqueribe, rei da Síria, a Síria era a potência bélica da época. Eles iam conquistando todas as nações que haviam ao seu redor. E chega a vez de quem? De Judá. E o rei de Judá na época era Ezequias, o rei Ezequias, filho do rei Acais. Há de se lembrar que o rei Acais, o pai de Ezequias, a Bíblia vai dizer que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, inclusive sacrificar crianças a deuses pagãos, e fez uma aliança com Senaqueribe, fez uma aliança com a Síria. Mas quando Ezequias assume no lugar do seu pai, ele vai e quebra essa aliança com uma nação pagã que tinha como prática sacrificar crianças e coisas bem piores. E Senaqueribe, por sentir-se chateado com isso, ele faz o quê? Ele se revolta contra Ezequias e resolve invadir Jerusalém. Mas o que acontece quando ele tenta invadir Jerusalém? Antes ele manda uma carta. Ele manda uma carta desaforada para Ezequias. Está no capítulo de 2 Reis 18, do 33 ao 35. Vamos ver o que ele diz. Olha o que ele vai falar para Ezequias na carta. 2 Reis 18, do versículo 33 ao 35. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada uma da sua terra da mão do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quem são eles dentre todos os deuses da terra que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Ele aqui faz uma afronta não só a Ezequias, mas a Deus. Ele vai dizer assim: quem você acha que é o seu Deus? Quem você pensa que Ele é? Você já não percebeu que as outras nações confiavam em deuses e nenhum desses deuses conseguiu livrá-los das minhas mãos? Por que você acha que o seu Deus vai conseguir isto? E aqui a gente encontra, irmãos, o segredo, um dos segredos. Ezequias, quando recebe essa carta de afronta do rei Senaqueribe, a partir do versículo, o capítulo 19, versículo 15 a 19, vai estar escrito o seguinte, ó: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviaste para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não era deuses, mas obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus,
te suplico, livra-nos da mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és Senhor. Ezequias, quando ele recebe aquela carta de afronta, a primeira coisa que ele faz é ir ao templo, rasgar as suas vestes em sinal de humilhação e ora a Deus. O texto não vai dizer que Ezequias, quando viu aquela afronta, resolveu pegar o seu exército e armá-lo. Não diz que ele pegou e começou a fazer um monte de estratégias para tentar vencer aquela nação, aquele reino poderoso. Até porque ele sabia que ele não tinha um exército que poderia enfrentá-lo. E nós, irmãos, quando vemos as lutas das nossas vidas, é assim que a gente se sente também, incapaz de vencê-las. Mas por que será que quando isso acontece a gente tenta resolver com as nossas próprias mãos? Porque a gente não tem como exemplo aquilo que Ezequias fez, que foi entregar na mão de Deus e descansar. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequias faz isso, Deus, ele responde às orações. Deus responde à oração de Ezequias. Vai dizer a partir do 2 Reis 19, do 32 ao 34, está escrito assim, ó: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, um anjo do Senhor foi ao arraial dos assírios e matou 185 mil soldados. Ezequias não precisou erguer sequer uma espada para vencer aquela luta, irmão. Ele simplesmente precisou confiar em Deus. Ele simplesmente precisou entregar na mão de Deus o seu problema, descansou no Senhor. O Senhor lhe responde dizendo que vai resolver o problema, e ele confiou em Deus. Não é diferente conosco, porque não é preciso, irmãos, surgir profetas, ou antes sair por aí atrás de profecias, igrejas e igrejas, ou eventos e mais eventos. Porque tudo aquilo que Deus tem prometido para nós já é o suficiente para mim e você, e para você ficar tranquilo quanto a saber que Deus, Ele tem poder para vencer as lutas que nós estamos passando. O que está faltando em nós é que nós resolvemos, irmãos, fazer igual a Abraão. Abraão, quando soube que ia ter um filho, e que desse filho surgiria uma grande nação, mas ele olha a sua idade, olha para a idade da sua esposa, e o homem que é chamado de pai da fé acaba fraquejando. Ouve o conselho da sua esposa, toma a serva dela como mulher, ela tem um filho, e por causa dessa falta de fé, só por causa do fato dele tomar a atitude em vez de deixar na mão de Deus, hoje os descendentes do filho da escrava e o descendente do filho da promessa brigam até
os dias de hoje. As consequências que o ato de Abraão causou são terríveis, irmãos. São irmãos que hoje lutam por um pedaço de terra até a morte. Tudo porque Abraão não descansou na promessa de Deus, não soube esperar o tempo certo de Deus. Se você tem algo na sua vida que você deseja, que você realmente quer, entrega na mão do Senhor. Faz como Cristo ensinou, entra no teu quarto e ora em silêncio, que o seu Pai já sabe tudo que você precisa, mesmo antes que você peça. E eu tenho certeza, irmãos, que quando fazemos isso, a Bíblia nos prova isso, que quando entregamos na mão de Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas, Ele guerreia em nosso lugar. Então não é simplesmente orar, mas é o fato de orar e permitir que Deus haja. Muitos de nós fazemos a oração, mas queremos tomar o lugar de Deus, e aí as coisas vão por água abaixo, e não acontece nada.